O cheiro de ferro e sangue queimado foi a última coisa que preencheu os meus pulmões do campo de batalha devastado. Uma lança inimiga havia perfurado meu peito impiedosamente, arrancando a vida do capitão mercenário mais temido do continente. No entanto, meus olhos se abriram repentinamente com um sobressalto violento em um lugar completamente desconhecido. Minhas mãos não estavam mais cobertas por calos de batalhas antigas ou cicatrizes profundas de lâminas inimigas. Em vez disso, vi os dedos finos e pálidos de um jovem que claramente nunca havia segurado uma espada real na vida. Corri imediatamente em direção ao grande espelho de moldura dourada posicionado no canto do imenso quarto. O reflexo me devolveu a imagem de um garoto de cabelos dourados desgrenhados e feições excessivamente delicadas. Memórias fragmentadas começaram a inundar minha mente como uma avalanche dolorosa de pura humilhação e desprezo. Eu não era mais Jack, o mercenário, mas sim Lucien Valdick, o fraco e rejeitado terceiro filho do arquiduque. Percebi instantaneamente que havia voltado exatamente 15 anos no passado, antes que o continente fosse totalmente destruído. Este corpo pertencia a um jovem covarde que servia apenas de piada e saco de pancadas para seus irmãos psicopatas. Mas o destino decidiu me dar uma nova chance, e eu não pretendia desperdiçar um único segundo agindo como um fraco. De repente, passos pesados e rítmicos ecoaram pelo longo corredor do lado de fora do aposento. A imensa porta de carvalho foi aberta com um estrondo violento, revelando um guarda de armadura pesada. O guarda me encarou com um sorriso de escárnio evidente, demonstrando a total falta de respeito que todos tinham por Lúcia. Ele anunciou friamente que o arquiduque Sigmund exigia minha presença imediata no salão principal do trono. De acordo com os costumes brutais da família Valdick, o terceiro filho inútil seria exilado ou secretamente executado hoje. Sem pronunciar uma única palavra, caminhei até o armário e vesti um traje nobre preto com detalhes em prata pura. Ajustei os punhos da camisa com extrema precisão, adotando a postura ereta e imponente de um verdadeiro líder. Passei pelo guarda atônito sem sequer olhar em sua direção, emanando uma pressão silenciosa e cortante. Cada passo que eu dava ecoava pelas paredes de pedra do castelo, atraindo olhares surpresos dos servos. Eles esperavam ver um garoto trêmulo e apavorado, mas encontraram um homem que andava como se fosse dono do mundo. As imensas portas duplas do Salão do Trono finalmente surgiram diante de mim, guardadas por cavaleiros de elite. Quando as portas se abriram lentamente, uma pressão mágica esmagadora tentou me forçar a ajoelhar de imediato. No entanto, firmei minhas pernas com pura força de vontade, recusando-me a dobrar a espinha para qualquer um. No fim do imenso salão, sentado em um trono esculpido em osso de dragão, estava o arquiduque Sigmund. A aura vermelha e densa que emanava de seu corpo colossal era suficiente para paralisar um soldado comum de medo. Ele me olhou de cima com um desprezo profundo, considerando meu corpo frágil uma mancha na linhagem dos Valdi. Sigmund declarou com uma voz que parecia o trovão que o havia falhado no teste de aptidão mágica pela terceira vez. Ele afirmou que a casa Valdick não abrigava parasitas inúteis e que meu destino seria o exílio nas fronteiras geladas. Em vez de chorar ou implorar por misericórdia como o antigo Lucien faria, eu apenas soltei uma risada baixa. O eco da minha risada insolente chocou os cavaleiros de guarda, que imediatamente seguraram os cabos de suas espadas. Olhei diretamente nos olhos avermelhados do homem mais perigoso do Império sem hesitar por um único milissegundo. Perguntei ao arquiduque se um homem que governa através do medo seria incapaz de enxergar o verdadeiro valor diante de si. A aura de Sigmund explodiu violentamente com minhas palavras, rachando o chão de mármore ao redor do trono. Ele perguntou se eu havia enlouquecido completamente ou se estava apenas ansioso para encontrar a morte mais cedo. Propus então um acordo ousado que mudaria completamente o destino daquela disputa sucessória sangrenta. Pedi exatamente um mês e o controle total da minha mesada confiscada para provar minha absoluta superioridade. Garanti a ele que, se eu não esmagasse meus irmãos no campo de treinamento em 30 dias, ele poderia me decapitar pessoalmente. O silêncio que se seguiu no Salão do Trono tornou-se tão denso e sufocante que ninguém ousava respirar. O arquiduque Sigmund quebrou o silêncio pesado, batendo seu punho massivo contra a mesa de carvalho polido. Lucien permaneceu completamente imóvel, mantendo um sorriso sutil e enigmático nos lábios diante da fúria paterna. Com um aceno desdenhoso, o patriarca ordenou que os fundos mensais do terceiro filho fossem integralmente restaurados. Horas mais tarde, o jovem nobre caminhava em direção aos seus aposentos privados carregando uma pesada bolsa de moedas de ouro.
Ele sabia exatamente que os recursos financeiros da família seriam a fundação para a reconstrução de seu império pessoal. Trancando as portas duplas de seu quarto, Lucien espalhou diversos frascos de vidro e ervas raras sobre a mesa de centro. Utilizando o conhecimento alquímico proibido de sua vida passada, ele começou a esmagar as pétalas da flor da lua. O líquido espesso ferveu rapidamente dentro do cadinho de prata, liberando uma fumaça prateada com aroma adocicado. Aquela mistura perigosa era o lendário néctar dos deuses, uma substância capaz de purificar as impurezas físicas mais profundas. Sem hesitar por um único segundo, Lucien levou o frasco quente aos lábios e bebeu o conteúdo de uma só vez. Instantaneamente, uma dor excruciante e avassaladora rasgou cada fibra muscular de seu frágil corpo nobre. O sangue impuro começou a escorrer por seus poros na forma de um fluido escuro e viscoso. Ele desabou no chão frio de pedra, ofegando pesadamente enquanto seu coração batia como um tambor de guerra. Quando a agonia finalmente cessou, ele percebeu que seus sentidos estavam incrivelmente mais aguçados do que antes. Um circuito de mana completamente novo e perfeito havia despertado em suas veias profundas. O antigo capitão mercenário sorriu ao perceber que agora possuía o talento mágico mais devastador do Império. Na manhã seguinte, Lucien vestiu seu traje de combate leve e caminhou calmamente até o campo de treinamento principal. O local estava repleto de cavaleiros de elite que cochichavam e zombavam da presença do jovem considerado fraco. No centro da arena, seu irmão mais velho, George, brandia uma espada massiva com força bruta descomunal. Ao avistar Lucien, George soltou uma gargalhada estridente e cravou a ponta de sua arma na terra. O irmão mais velho questionou se o lixo da família tinha vindo ali para rastejar ou recolher as sobras. Lucien ignorou completamente os insultos e caminhou direto para o suporte de armas de aço. Ele estendeu a mão elegante e escolheu uma rapieira de treino padrão, testando seu peso com movimentos leves. O instrutor-chefe, o veterano cavaleiro Hendrik, adentrou a arena com passos pesados e olhar severo. Hendrik afirmou friamente que o campo de batalha real não era lugar para crianças brincarem de esgrima. Lucien ergueu a rapieira, apontando a ponta afiada diretamente para o peito blindado do instrutor veterano. Com uma voz gélida, o jovem desafiou Hendrik para um duelo rápido de 3 movimentos diante de todos. Sentindo-se insultado pelo jovem franzino, Hendrik desembainhou sua espada pesada de ferro com um rugido irado. Os cavaleiros ao redor silenciaram imediatamente, esperando ver o terceiro filho ser massacrado instantaneamente. Hendrik avançou como um touro enfurecido, desferindo um golpe vertical devastador capaz de partir rochas. Sem dar um único passo para trás, Lucien inclinou a cabeça milimetricamente para o lado esquerdo. A lâmina pesada de Hendrik cortou apenas o ar, colidindo violentamente contra o solo arenoso. Antes que o cavaleiro pudesse reagir, a rapieira de Lucien moveu-se como um relâmpago azul cintilante. A ponta da arma perfurou com precisão cirúrgica a junta desprotegida da armadura no ombro de Hendrik. O instrutor recuou cambaleando 3 passos, soltando um gemido abafado de pura descrença e dor. George, enfurecido pela humilhação do mestre de armas, invadiu o campo brandindo sua própria espada imensa. Lucien desferiu um contra-ataque magistral, utilizando apenas o pomo de sua rapieira infundido com mana pura. O impacto violento quebrou a guarda de George, lançando o irmão musculoso diretamente contra os blocos de pedra. Lucien caminhou até o irmão caído e colocou a ponta fria da lâmina contra o pescoço trêmulo dele. O silêncio estupefato retornou ao pátio enquanto todos assimilavam a dominação absoluta promovida pelo jovem príncipe. Contudo, uma presença sombria e assassina vinda do topo da torre principal começou a focar intensamente em Lucien. Uma fumaça negra e densa subitamente começou a emergir das sombras do pátio, congelando o próprio chão de pedra. Lucien recuou os olhos rapidamente em direção à torre, reconhecendo instantaneamente aquela assinatura de magia negra proibida. Um sorriso sinistro cruzou o rosto da silhueta distante enquanto ela erguia uma misteriosa adaga carmesim. Antes que qualquer cavaleiro pudesse gritar por socorro, os portões de ferro do campo de treinamento se fecharam sozinhos violentamente. O estrondo dos portões de ferro ecoou pelas paredes de pedra do campo de treinamento, aprisionando os servos rebeldes que outrora desafiavam o jovem mestre. Lucien caminhou calmamente sobre o solo arenoso, segurando seu florete banhado em uma tênue névoa azulada. Os criados que antes conspiravam em segredo caíram de joelhos, trêmulos perante a pressão avassaladora do mana que emanava do rapaz. Com um único gesto firme, o jovem nobre exigiu a rendição imediata de todas as chaves e registros das propriedades periféricas da família.
Após assumir o controle absoluto da mansão secundária, os passos de Lucian o levaram diretamente aos becos escuros da cidade de Vestra. O jovem mestre adentrou uma taverna decadente que servia de fachada para o sindicato mais perigoso da região. Sentado em um trono de madeira rústica, o temido chefe do submundo Hugo encarou o intruso com um sorriso desdenhoso. Sem proferir uma única ameaça verbal, Lucian jogou uma sacola repleta de pedras alquímicas raras sobre a mesa de carvalho. Hugo arregalou os olhos ao reconhecer o brilho puríssimo daquelas joias, algo que nem mesmo a coroa real possuía em abundância. Lucian aproximou-se lentamente e sussurrou que o submundo de Vestra agora pertencia a um novo soberano. Sentindo o perigo iminente emanando da postura perfeita do jovem, o gigante de cicatrizes engoliu em seco e inclinou a cabeça em sinal de respeito. Com o exército das sombras recrutado sob suas ordens, Lucian deu início ao plano detalhado para aniquilar a infame Casa Logran. Os Logran vinham contrabandeando mercadorias proibidas através das fronteiras da província de Vestra há anos. Lucian espalhou pistas falsas no mercado negro para atrair os comboios de suprimentos inimigos exatamente para o ponto de emboscada planejado. No dia seguinte, uma densa carruagem blindada da Casa Logran avançava apressadamente por uma passagem estreita entre os desfiladeiros. De repente, um imenso estrondo bloqueou a rota de fuga quando toneladas de rochas despencaram das encostas. Os mercenários contratados pelos Logran desembainharam suas espadas às pressas, olhando desesperadamente para o topo do penhasco. No alto da rocha mais proeminente, a silhueta elegante de Lucian destacava-se contra o céu cinzento. Ele ergueu a mão direita e os homens de Hugo surgiram das sombras das fendas, atacando com precisão militar impiedosa. Em poucos minutos, a força de escolta inimiga foi completamente subjugada sem que pudessem desferir um único golpe efetivo. Lucian deixou até a carruagem capturada e ordenou a abertura imediata dos baús de metal trancados. No interior dos baús, além de ouro contrabandeado, repousavam documentos secretos que incriminavam o patriarca da Casa Logran por alta traição ao Império. Essa evidência impecável era exatamente a arma política definitiva de que o jovem mestre precisava para chantagear seus rivais. Quando se virou para dar novas ordens a Hugo, um movimento sutil nas sombras próximas chamou sua atenção aguçada. Uma figura ágil e mascarada saltou do alto das rochas, empunhando duas adagas de prata pura que cortaram o ar na direção de Lucian. Sem demonstrar um pingo de hesitação, Lucian ergueu seu florete e bloqueou o ataque veloz com absoluta precisão milimétrica. Ao cruzarem os olhares durante o impacto das lâminas, o tempo pareceu congelar instantaneamente para ambos os combatentes. Por trás da máscara escura da assassina, reluziam os olhos verdes inconfundíveis de Felícia, seu braço direito mais leal de sua vida passada como mercenário. Memórias da sangrenta batalha final, onde ela havia se sacrificado para protegê-lo, inundaram instantaneamente a mente de Lucian. Com um sussurro baixo que apenas ela podia ouvir, ele pronunciou o código secreto militar que apenas os dois conheciam na antiga guilda. Ouvir aquelas palavras exatas fez com que Felícia recuasse cambaleando, deixando cair suas lendárias adagas prateadas no chão rochoso. A jovem assassina caiu de joelhos enquanto lágrimas involuntárias escorriam por suas bochechas pálidas ao reconhecer a alma de seu capitão. Lucian guardou sua espada na bainha e estendeu a mão aristocrática para ajudar sua companheira mais fiel a se levantar. Segurando a mão dele, Felícia jurou lealdade eterna mais uma vez, unindo formalmente a força das sombras ao destino brilhante da Casa Valdic. Com os registros de traição da Casa Logran assegurados e seus aliados reunidos, a vitória de Lucian nesta primeira grande disputa territorial estava perfeitamente consolidada. O arquiduque Sigmund, ao receber as provas do complô dias depois, reconheceu formalmente a supremacia e o intelecto genial de seu terceiro filho perante toda a corte. Os irmãos psicopatas de Lucian foram completamente isolados politicamente e destituídos de qualquer direito legítimo sobre a linha de sucessão familiar. A paz e a ordem foram definitivamente restauradas nos domínios do Império, sob a nova liderança estratégica e justa exercida por Lucian. Olhando para o firmamento azul ao lado de Felícia e de seus novos vassalos fiéis, Lucian sentiu que sua antiga alma de mercenário finalmente encontrara seu verdadeiro propósito eterno. O destino antes trágico do capitão traído reescreveu sem glória absoluta, coroando o renascimento do mercenário lendário como o governante supremo do novo amanhecer.